aqui está a Liz, uma das autoras do livro, o Ian, irmão da Liz, e a Marileia também é avó das crianças. Então, conta como é que surgiu a ideia aí do livro, então. Bom, Elaine, a gente começou, à medida que eles foram crescendo, e tanto o Ian quanto a Liz, nós começamos a notar a beleza, quase, ou a inteligência, a singularidade das diferentes maneiras deles compreenderem as coisas, deles se comunicarem, de contar as relações com os amigos, a vivência com a escola, e sempre numa linguagem assim que fugia um pouco do comum. Tá? E essa história, a gente começou a perceber isso faz uns 2 anos e meio. Então, a partir dessa época, nós passamos a anotar todo tipo de observação de linguagem interessante que eles usavam para se comunicar, ou com a gente ou com os coleguinhas dele. E olha, esse livro aqui, ele é resultado de 2 anos de anotações. É um livro de 115 páginas, traz uns 100 poemas, e a novidade, além de ser a reprodução exata da maneira como eles falavam, com zeros prováveis gramaticais, etc., ele tem uma perspectiva diferente dos livros infantis. Por exemplo, inclusive ontem eu estava consultando a história dos livros infantis e vi que o próprio poeta Fernando Pessoa tem um livro de poesias infantis. Mas poesias infantis escritas por ele, adulto. Então, nós temos uma paisagem, um panorama de literatura infantil, tanto no Brasil como na Europa, com os irmãos Grimm, e até Apollinaire escreveu, Exupéry, um escritor fantástico, o pessoal conhece mais pelo Pequeno Príncipe do que pela imensa literatura que ele fez. Tipo Terra dos Homens, Voo Noturno, Piloto de Guerra, e ele morreu na Segunda Guerra Mundial, em 1944. Então, esses autores, eles, adultos, escreveram para as crianças. Monteiro Lobato, como eu disse, né? E esse livro é o contrário. Como ele inclui comentários e histórias, por exemplo, do Ian, que ainda não foi alfabetizado, essa antologia é uma produção de crianças para os adultos. A gente inverte a perspectiva. Até ontem, talvez deva ter existido outros livros que eu não conheço, né? Mas o normal é adulto escrever histórias ou poemas para crianças. Aqui a gente inverte a rota. Aqui são textos de crianças, dos dois, da Liz e do Ian, para adultos. Eu só fiz, a Marileia também anotou a metade ou mais, e para dar uma característica visual de poema, eu fiz a tipografia de poema. Quer dizer, então eu organizei a disposição das palavras como se fosse realmente intencionalmente uma produção poética. Sim. Tá? Porque, na verdade, são comentários, mas com a visualização, por exemplo, desse tipo aqui, a coisa virou poema. É poema mesmo. Entende?
E como é que repercutiu essas falas aí na própria família? Porque isso que tu falou é engraçado, né? Geralmente as crianças sempre têm tiradas boas, Sempre né? tem O que tirada. acontece é que normalmente os pais não se preocupam em registrar como vocês, no caso, avós, tiveram essa preocupação. Como é que foi a repercussão depois que vocês mostraram os poemas prontos? Elaine, tem duas coisas. Hoje, os pais não prestam atenção nessa linguagem das crianças porque eles estão muito preocupados com o celular. E não, o celular é uma coisa absurda hoje no Brasil. No mundo, né? O pessoal no mundo, mas aqui tem estatística de uso de 7 horas diárias de celular no Brasil. E olha, o celular, através do Google, tem coisas fantásticas aí. Se tu quiser, nós falamos de Exupéry, por exemplo, tem 200 páginas Sim. de Exupéry. Falamos de Fernando Pessoa, tem 500. Tem poemas, tem biografia, tem feita por gente muito boa, entende? Então, essa é a primeira questão. E a outra é que, como a gente trabalha com literatura, nós passamos a notar o que é literatura também na conversa deles. Tá? E daí o livro, Poemas Infantis. E para eles, como é que a história rolou assim? Tu, Liz, o que tu achou de ver as tuas falas no livro? Conta para nós aí. Eu achei muito interessante porque eu nunca vi algo assim e eu achei engraçado quando eu li. É muito legal e conta várias partes das falas que a gente já falou. E tu, Ian, o que tu achou de ter as tuas vozes aí no livro? Como é que tu tá vendo aí esse momento? Eu também achei um pouco engraçado e legal as páginas que eu vi dos poemas que eu fiz. E foi legal por causa que eu vi as páginas do meu desenho, das minhas coisas e da Liz também. Legal. Isso aí ajuda o pessoal também a começar a se interessar, né? Por a literatura, a arte, essas coisas. É uma alfabetização, né, Caruso? Aí, Helene, é aquela história. O ambiente lá em casa, aliás, o ambiente, o Rubens tem essa criança, o Aidar. Se ele é de uma vivacidade impressionante. Ele não cai, ele está correndo, ele está... Se ele passar a viver numa casa com livros, ele, mesmo que ele não esteja lendo naquele momento, ele vai ficar com a marca da paisagem do livro. Tá? E o que aconteceu com os dois é que eles passam muito tempo com a gente também. E a gente sempre comprou, quando lembra e quando encontra também, livros infantis. Tá? Até Pato Dono, que muitas vezes é iniciação para a leitura de criança. Sim. Como foi, talvez, a minha também. Então, eu acho que os pais deviam prestar um pouco de atenção, além de dar comida e dar roupa e vestir a criança, pedir para escovar os dentes e tal, prestar atenção de como as crianças falam. Como elas se expressam. Como se expressam. A pausa que fazem numa pergunta e como ela hesita e vai procurar a palavra e substitui uma palavra pela outra, porque ela já faz uma seleção e ela já percebe que uma coisa expressa melhor do que outra. Sim, como naquele poema que ela pergunta, quem que é ser deprimido, alguma coisa? Sim, é triste. Quem que é ser deprimido? Pô, de repente, assim. Ou então ele perguntando num carro, olha só, 5 anos, pergunta assim, vô, o que é a gravidade?
a lei da gravidade. Meu, eu estou dirigindo o carro, eu tenho que parar o carro e eu digo, o que esse guri, ele está querendo briga comigo? Né? Porque é uma pergunta de adulto e é a criança que faz. Então é preciso parar o carro e o cara tem que descobrir papel, ter a caneta e anotar com a palavra dele. Tá? E esse livro vai ficar à venda onde? A gente viu que ele foi editado pela editora do Nelsinho, né? Editora Insular, importante editora aqui da nossa cidade. E quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? É direto lá na editora? Aí tu já tocaste no mistério que tu, como autora também de literatura, conhece tanto quanto a gente. Olha, as livrarias são os lugares, já se falou que hoje há mais editoras que livrarias. E também se fala que há mais livrarias do que leitores. Então, se um autor quiser se esconder, ele vai para uma livraria. E jamais será encontrado. E nem um livro dele. Tá? Nem um livro dele. Então o contato é direto contigo. O contato é, quer dizer, nessa experiência inicial de literatura, de fixar a linguagem deles, é uma experiência familiar, né? E como tu falaste, que vai girar em torno da relação de amizade que se tem com vizinhos, e deles também, né? Na escola, a Alice já fez um lançamento na escola, a Escola Autonomia. Legal. E não, os professores deram apoio, etc. E tal, né? Bom, mas mesmo assim, vai ter gente que quer, né? Então pode entrar em contato aqui comigo, que eu já faço o contato do Caruso, né? Porque eu li o livro, um trabalho muito legal, e é muito bacana isso, a gente saber que está lendo um livro que a fala é da criança, né? Não é um adulto e reinterpretando uma fala de criança. Não tem. Esse São as palavras dela. Palavras delas. Então tá, então eu agradeço aí vocês todos, né, pela participação aqui no programa, são sempre parceiros aqui do Campo de Peixe. E a gente segue aqui com o nosso programa e o lançamento do livro segue aqui também na Rádio Comunitária. Então, quem tiver interesse pode chegar aqui, que o pessoal ainda vai ficar aqui um tempinho com o livro, tá? E quem tiver interesse e não puder vir, só entrar em contato com a gente aí e a gente dá o caminho, tá bom? Um abraço para vocês. O Elaine, só uma última coisa. O Ian tem 6 anos. Daqui a 10 anos ele volta aqui para conversar contigo. Pode, combinado. Tá? E quem sabe com um livro novo debaixo do escrito por ele também, né? Isso aí. legal. Obrigada, crianças. Obrigado também. Parabéns para vocês.